agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Que vontade. Hoje vamos ter aqui uma palestra, como costumo me referir aqui, da Prata da Casa. Eu sou Marcos Machado, que vai falar para nós aí sobre um tema, assim, eu diria, para todos aqueles que militam, seja no meio católico, no meio político, no meio social, é bom que tome conhecimento de princípios e exemplos que ele vai utilizar aqui na reunião, sobretudo nos prevenir contra certas ciladas que, desde que o mundo é mundo, com o pecado original e a ação do demônio, acontece. Salve Maria, bom dia para todos. E agora, então, o que é essa missão providencial do Brasil? Pega, por exemplo, a Xie, 17, 18 anos, sai lá da Europa, vem para cá, para essa floresta, cobra, todo tipo de coisa. Ele tinha ou não tinha uma intuição, a sua obrigação religiosa, não, a intuição de que isso aqui é uma terra da promissão. Então, o Dr. sustenta isso, que ele, quando deu o nome de São Paulo, lá para Piratininga, viu, São Paulo vai realizar a missão de São Paulo, de expansão. Bem, então eu coloquei aqui, olha, a partir do concílio 65 a 2013, nós temos o indiferentismo entrou. Então, ali seriam as causas naturais. Mensalão, Lava Jato, quero meu Brasil de volta. Aí, veja bem, a primeira vez que surgiu essa expressão, o que é essa história, quero meu Brasil de volta? É só porque o dinheiro está saindo daqui? Não é. Não é. A bandeira do Brasil passou a ser de tal maneira um símbolo que a esquerda nem isso pode sair na bandeira, usar bandeira numa manifestação. Um padre aqui que tirou uma fotografia, amigo nosso, tirou uma fotografia com um grupo de pessoas com a bandeira do Brasil, foi chamado pelo arcebispo. Que história é essa de fotografia com o Banco do Brasil, com a bandeira do Brasil? É absurdo, né? A bandeira do Brasil virou. Então, isso, tá vendo? São fatores que vieram emergindo. Virou símbolo de resgate. Inclusive, na mídia eles estavam reclamando disso, que a direita tinha roubado a bandeira do Brasil. Pois é. Sequestrado. Sequestrado. Assim como o que estão terço também, dizendo. né, Sr. Marcos? O terço, o que era antes coisa de carola, de beata, o terço virou uma arma. Olha, como é que vocês vão entender isso daí? O terço virou uma arma insuportável. É tanto que quando esse governo subiu, esse ministro, eu lembro de um deles falou, precisa acabar com esses terços. O José Genuíno falou, precisamos acabar com o Rosário. O outro dizia, preciso dar um jeito de acabar com a manifestação, não pode passar de 200 pessoas, lembra disso? Então, a porção, ou seja, a reação é verdadeira, é sincera, ela está crescendo, mas ela precisa de ganhar em conteúdo, conteúdo que nós estamos tratando aqui, para frente. Então, vai de novo, como ajudar os conservadores, para frente, missão do Brasil, para frente, está lá. Isso aqui é tirado do professor Dematei, professor não sabe, italiano, esteve no Brasil várias vezes, teve várias entrevistas com o professor Plínio Coelho de Oliveira e publicou esse livro aí da iniciativa dele, Cruzado do século XX, que é uma ótima biografia da ação do Dr. Plínio e da TFP no Brasil. Veja o que ele publica. Visitando o Brasil em 30, Stefan Zweig, é um austriano, né? Ficou maravilhado com essa terra, que considerou destinada a tornar-se um dos fatores mais importantes do futuro desenvolvimento do mundo. De novo, o que impressiona em primeiro lugar no Brasil é a grandeza da superfície, todo mundo sabe. Rios, maior bacia fluvial do mundo, não é isso? Bem, Brasil, florestas, potencial, riqueza, então o que disse? Bem, para frente. Outra coisa, mais da metade da América do Sul, territorialmente. Continuou o Stefan Zweig.
as grandes montanhas que descem a pique sobre o mar, as florestas de vegetação luxuriante, o caudaloso Amazônia, que como uma bacia de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, constitui o mais vasto sistema fluvial da Terra. É um não brasileiro que está falando. Transmite-nos a imagem, veja bem, de um país que tem superabundância de tudo, natureza, luzes, cores, a ponto de fazer pensar, segundo a comparação de Rocha Pita, que é um historiador, não é? Num verdadeiro paraíso terrestre. Então é isso, o Brasil está aí. A providência deu. A reação conservadora tem que fazer o quê? Tem que desenvolver. É outros talentos nosso senhor, não pode enterrar o talento. A esquerda quer o quê? Outras coisas. Frente. Em uma outra região que ele fala aqui, não é América não, é mundo. O céu se mostra mais sereno, nem madruga mais bela a aurora. Expressão de... O sol em nenhum outro hemisfério tem raios mais dourados, nem reflexos noturnos tão brilhantes. As estrelas são mais benignas e mostram sempre alegres. Os horizontes ou nasça o sol, ou se sepulte, estão sempre claros. As águas ou se tomem nas fontes, pelos campos, né? Ou se tomem ou dentro das povoações dos aquedutos, quer dizer, ou seja, água encanada, isso que quer dizer, né? São as mais puras, enfim, o Brasil terreal, paraíso descoberto. Aí vem o livro do Stefan Zweig. Então veja bem, ele está constatando uma natureza, mas ele chega à conclusão, essa natureza promete. Para frente? Aí está. As palavras do Dr. Plínio Correia de Oliveira agora. As várias grandezas do Brasil, à primeira vista, parecem não se compaginar umas com as outras. Quer dizer, o que ele está dizendo? Chapada, talvez seja Chapada Diamantino, ou seria talvez na Bahia. Mas você pega as cataratas do Iguaçu, você pega o Amazonas daquele jeito, você pega o dedo de Deus, parece não se compaginar, parecem. Tem-se a impressão de nossa pátria ser como um livro escrito à mão, num papel magnífico, ou um fino pergaminho, ao qual falta ainda uma encadernação. Veja bem, missão da reação conservadora. É isso. Eu estou tirando conclusão em prática já. Aí está. Tirado também de um artigo do Legionário, do professor Plínio Correia de Oliveira. A mentalidade brasileira no que ela tem de tradicional e nacional. Pois que no Brasil, tradicional e nacional e católico são ideias concêntricas. Veja bem o que ele está dizendo. Veja. Ele pergunta. Então, tradicionalismo e patriotismo são concêntricos. Contém em si os germes de uma grande civilização. Germes. Não criou a civilização. Mas ela tem o potencial, isso é que está dizendo. E o Aleijadinho aí já é uma prova disso. Vem o remédio. Isso aqui é dado em 32, 33, 34, na época da Liga Eleitoral Católica, publicado. Né? Eduque-se nos princípios religiosos e católicos, esse grande povo, e ver-se-á dentro em pouco um Brasil novo florescer, em que, eliminados os defeitos e reconduzidas as qualidades boas a seus verdadeiros limites, a história saudará o aparecimento de uma grande nação. Essa é a promessa que tinha lá na época que daquela primeira parte que eu projetei aqui. É aquilo tudo indicava que ia desabrochar. Passou-se quase um século, veio a providência divina com um novo convite. Novo convite. Não vamos também cair nos erros do passado. Tá. O senhor Paulo Henrique está dizendo que... Não, podemos ter sequência dessa reunião? Podemos ter, não? Olha aqui, só um pouquinho. Agora que eu vi, senhor Paulo. Peguem só esse recado que está aqui, paremos aqui.
eliminados os defeitos e reconduzidas as qualidades boas a seus verdadeiros limites, a história saudará o aparecimento de uma grande nação. É a promessa do Brasil. Bom, João Paulo, então, meio-dia, hora do Ângelus. Sim, o senhor terminou então o que o senhor tinha de expor hoje. O senhor promete aí ao auditório que na próxima eu vez... preciso de 3 minutos para explicar o que é a falsa direita. Esqueci de falar Pois isso. é, mas o senhor quer deixar isso... Pois é, faltou essa parte. Ah, não, está explicado. O Paulo tem toda a razão. Falsa direita é não querer tudo isso que nós vimos aqui. Fechou. É isso, está definida a falsa direita. Pronto. Mas eu gostaria de saber do senhor se o senhor gostaria de tomar algum ponto específico dessa reunião. Agora? Não, para a próxima vez. E Ah, se o Paulo, público tem perguntas ou quer apresentar perguntas de antemão, ele pode preparar. Eu deixo Vai aqui responder. dizer, como dizia o professor Pino Eu Correia. gostei muito da reunião, muito, Paulo, muito. Agora, O senhor quantas vezes ouviu o doutor Pino falar, meus caros, vocês é que fazem a reunião? Pois é, isso... Se ele disser, não, nós estamos embora, queremos ir embora correndo. Não, eles vão, mas que prometem na próxima vez estarem aqui e trazer outros. Deixa eu explicar os 3 minutinhos, já teria acabado. Não, mas já explicou. Só um pedacinho. É bom pra gente postar no nosso canal do Instagram. Pode continuar. Não, mas eu queria saber dele isso, se ele vai ter tem matéria para continuar, porque Claro se que tiver, tem. nós podemos prometer A outra história do Brasil aí A gente faz uma pausa e repete em outra ocasião. Só um pedacinho da falsa direita. Mas eu disse, falta direita é não querer nada disso que está aqui. Então, o Brasil está caminhando para lá. Em vez de nós ajudarmos, qual é a verdadeira fisionomia do Brasil? Não, vamos dar uma solução política. Vamos voltar ao Brasil 30 anos aí, antes do governo PT, já está bom demais. Antes do concílio, até quem sabe. É? 12, assim, naquela época, pode também. Veja bem, quando, no máximo 5 minutos em São Paulo eu consigo pegar Não, eu não estou com pressa de terminar. Eu queria apenas saber se o senhor tem continuidade. Essa pra- graça Não, que eu é isso. falei aqui de 1920, 1930, ela não foi só Brasil, ela pegou pelo menos o Ocidente. E o Dr. Pino escreveu um artigo no fim da Guerra Mundial, que eu convido a quem quiser ler. O artigo é um verdadeiro manifesto. E encerrou-se a guerra. E nesse artigo ele vai tratar da questão da falsa direita. Porque ele diz assim, o mundo em 18 ficou horrorizado com aquela chacina da família imperial russa. Outro dia eu projetei aqui, né? Olha a família, o czar, a czarina, os filhos, aquilo é um primor, aquilo é uma maravilha. Aquilo foi chacinado, queimado, fuzilado, assim, a baioneta, de tal maneira que a casa não tem. Claro que a mídia não quis registrar, né, esse massacre. Mas tem a fotografia da casa, quando todo mundo saiu, a casa está varada de bala para todo lado. Bem, aquilo e os horrores da Rússia criaram um Ocidente junto com o quê? Com o lado da providência, que foi Fátima. Fátima convidando os horrores da Rússia. Tudo que eu aprendi. Isso aí despertou uma reação. O pontificado de São Pio X, e terminou em 14. Surgiu. Então o que aconteceu? O Dr. Pino formula assim: sempre que o demônio está perdendo uma batalha, a arma que ele tem chama-se confusão. Imagina, 2 exércitos combatendo, o exército que está perdendo mesmo, então o demônio vem e joga o spray da confusão, da cegueira, entendeu? No lado bom. Pro lado bom, está perdendo a batalha. Aí ele disse, aí é que surgiram, na Alemanha, nazismo, e na Itália, o fascismo, copiados depois em outros países. E o nazismo surgiu como o quê? É a glória da Alemanha que tem que ser restaurada.
Diziam até, né, que o Hitler se dizia que era o novo Constantino. É o homem que implantar o cristianismo, entendeu? A restauração do cristianismo. Essa é a propaganda. Daqui que é? A falsa direita. Ele conseguiu pegar o Partido Católico da Alemanha e um grande traidor chamado von Papen. Tornou-se até meio ministro do Hitler e tudo mais, não é? Bem, e ele então, que prometeu isso daí, o que ele fez? Ele levou a Alemanha para onde? Logo em seguida, fez a concordata com a Santa Sé, o Vaticano. Aí eu acredito que ele foi 30, onde que foi que o Vaticano, o Papa publicou uma encíclica, né, contra o nazismo. Bem, então, havia uma reação sadia. O que é a falsa direita? É uma criação do demônio para desviar a reação sadia. Pegou a Alemanha, pegou a Itália, mas pegou a Hungria, pegou muitos outros países. Bem, e Terra de Santa Cruz. Argentina. Também. Argentina. Peru era aparentemente Espanha, um neutro. Portugal. Um neutro pró-nazismo. Getúlio Vargas. Espanha, Portugal. Eu tenho até colecionado muitos documentos sobre isso daí, sobre aqui. O Brasil foi muito disputado pelos eixos. O que é o eixo? Roma e Berlim e o eixo, o outro lado, né? Que era Inglaterra e Estados Unidos. Muito disputado. Muito disputado mesmo. O livro de um embaixador brasileiro, que esteve aí, se viu na Argentina, e ele fala, eu consegui compulsar os documentos todos da Embaixada Argentina, tirou fotografia de tudo, e isso até ajuda a mostrar a missão providencial daqui. Ele disse, o nazismo tinha toda a América e o Brasil perfeitamente, sem GPS, hein? Sem Google Maps nem nada, todo ele, como é que se chama? Mapeado. Portos, riquezas, areia monazítica, águas, tudo mapeado. Por quê? Porque era indispensável que o nazismo pegasse o apoio da Argentina e do Brasil. Senão ele não triunfava. Isso é tese, hein? É tese, é fácil até demonstrar. Bem, mas, então voltando à questão da falsa direita. Aqui também nós tínhamos esse pujante movimento católico, integralmente católico. Surgiu o quê? Surgiu o integralismo. E o que o integralismo se propunha? Nós somos a favor de um cristianismo. Sabe, né, que o Topinho teve conversas com o Plínio Salgado. Salgado era pelo menos 10 anos mais que ele, 15. Isso era patrocinado, estou passando os 3 minutos. Patrocinado por um homem muito rico de São Paulo, Souza Aranha. Mário Exídio de Souza Aranha. Tinha, muito bem situado em São Paulo, queria fundar um jornal e queria pegar o Dr. Plínio para líder. E o Plínio Salgado era comensal dele, reuniões. Então ele me conta, eu perguntei para o Plínio Salgado, na frente do Mário Exídio, o seu movimento é católico? Não, o meu movimento é cristão. Então, certo. O Brasil, com 95% ou mais de católicos. O que sentido o senhor faz fazer um movimento cristão, sendo que a mocidade católica está conquistando tudo? Como é que o senhor vai entender que isso não é uma falsa direita? Estou dizendo que o Plínio Salgado estava muito impressionado e, sobretudo, os integralistas de base estavam muito impressionados. Não é isso, não. Eles foram como os católicos alemães, iludidos. Sabe o que o doutor Plínio conta? Que nas congregações marianas, os mais batalhadores, os mais aguerridos, foram pendendo para o integralismo.
Por quê? Porque eles queriam um combate como vocês querem hoje. Agora, se chega, não, a TFP, o PCO propõe para vocês, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio mais brandinho, entendeu? Vamos fazer uma terceira posição, etc. Então você vai bandear para onde? Vai bandear para alguém que queira combater isso aqui. Bom, isso que aconteceu. Então, a falsa direita, eu vejo hoje, para dissipar um pouquinho hoje, ela tem uma componente religiosa, ela tem uma componente político-social. Se nós vamos me dar razão ou não, se nós temos a chance que o brasileiro está acordando para a vocação providencial dele, parecimento de uma grande nação, mas que precisa o quê? Precisa mostrar que você tem defeito da moleza, vocês têm um sentimentalismo muito assim, vocês têm uma preocupação com a sensualidade muito grande, corrigir os defeitos pela ação da graça e desenvolver as qualidades. Agora você disse, não, vamos fazer uma coisa assim, 20, 30 anos atrás, vamos fazer o desenvolvimento do Brasil de novo, vamos trazer muitas indústrias, aquilo outro. O que aconteceu? Foi essas indústrias, foi essa mentalidade que preparou o terreno para a esquerda subir. Então, por que adianta a gente votar 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Então, aí que eu acho que a posição, a parte importante dos católicos que estão entrando na política, ou que já estão dentro da política, é que tem que ir reconquistando o terreno, parte deles, né, que são políticos, nas leis, fatiando isso de novo. Vamos fatiar o aborto de novo, vamos fatiar esse sem terra, vamos fatiando as conquistas da esquerda. E, do ponto de vista religioso, é preciso de, vamos dizer assim, por que adianta uma terceira, entendeu? Uma posição light aí? Eu termino com essa imagem aqui, que eu acho que ela ajuda. Filho pródigo, papai me dá a sua parte que eu tenho direito. Eu vou para o mundo. Pai, você imagina, está na escritura, né? O sofrimento desse pai. Entregou tudo para ele e foi. Chegou na hora que zerou, né? Não é só isso não, ele começou a compartilhar a comida que era dada aos porcos. Bem, caiu em si. Parecido com a situação, né? Caiu em si. Agora imagina que ele caiu em si, com um movimento de conversão, chegasse para ele alguém e disse, não, faz o seguinte, não volta para casa do seu pai não, fica no meio caminho. Tem aqui um outro lugar, entendeu? Que em vez de ser aquela perdição que está lá, que você entrou, o negócio dele é mais moderado. Dá para suportar. Um cigarrinho de vez em quando, entendeu? Fica aqui no meio caminho. Esse papel é o papel histórico da falsa direita. Então, se nós queremos o Brasil, temos que esse Brasil Anchieta, esse Brasil Frei Galvão, esse Brasil dos santos que aqui, graças a Deus, tiveram, com essa vocação, olha que todo mundo explica muito bem. O Brasil não tem vocação dominadora. Gente, aqui, olha, nós podíamos ter uma saída para o Pacífico aí, chegar nesse Paraguai, ó, chega para lá, dá uma chegada de lado lá, ó, entendeu? Bolívia, entendeu? Dá uma chegada, vamos abrir um corredor aqui, que a Rússia está fazendo lá com... É isso, o Putin está fazendo lá com a Ucrânia, né? Ele precisa dizer, não, o Brasil não faz isso. O Brasil tem uma grandeza que se afirma pelo fato de ser grande e ser bondosa. Então, tá aí, olha, veja o Cristo Redentor. Promessa. É uma promessa ou não é uma promessa? Recomendar aquele discurso do Topim de 7 de setembro de 42, encerramento do Congresso Eucarístico Nacional, de 7 de setembro de 42, do Vale Ganhambaú, em São Paulo. O Topinho foi convidado para fazer, ser o orador oficial do Congresso, o arcebispo de São Paulo, pediu o Topinho que falasse. O Topinho falou de improviso, em 7 de setembro de 1942. Saudação às autoridades civis e eclesiásticas. Uma coisa fabulosa que mostra qual a grande vocação da terra de Santa Cruz. Recomendo muito, que é realmente um verdadeiro poema aquele discurso. Não vejo um momento passar
é uma coisa extraordinária. É isso que eu queria acrescentar. Bom, eu quero deixar registrado um esclarecimento. Mais 3 minutos? Esclarecimento. Não, é o seguinte, eu não estou aqui fazendo uma condenação histórica do integralismo, nem das más intenções. Vocês botaram bem a questão. Agora acontece o seguinte, num país que estava caminhando decididamente para a restauração religiosa, portentosa, como surge a meio caminho uma posição que era... valeu a pena, Paulo. Dr. Filho redigiu uma síntese com base no pensamento integralista. Então, que o Plínio Salgado defende no Quarta Humanidade, que o mundo estava caminhando para a chamada Quarta Humanidade. Essa Quarta Humanidade, o que é? É isso, você joga no liquidificador. Vai lá, primeiro que ele considera que a humanidade foi politeísta, joga lá dentro. Depois ela passou para monoteísta com o cristianismo, joga lá dentro. Depois ela passou a ser ateísta, joga lá dentro. Bate isso tudo. Vai sair a Quarta Humanidade. Que ele queria. Ele queria uma síntese de coisas inconciliáveis. E esse pensamento, Dr. Plínio fez um rascunho. O bispo de São Carlos publicou isso numa pastoral. Foi mandado a todos os bispos do Brasil no ano 37. Aí o episcopado retirou o apoio integralista. Por isso, a doutrina era uma doutrina absurda. Não tem como misturar ateísmo com cristianismo, com politeísmo e sair uma quarta humanidade, que é o quê? Religião global. Pois é. Está muito bem. Já fini. Então ele terminou, ele merece palmas, porque e apresentar esses estudos que todos vimos que ele se dedicou e se dedica, e tem uma cultura muito, muito boa, muito firme, e todos poderão ser beneficiados com isso, e sobretudo dar glória a Deus e a Nossa Senhora. Vamos rezar o ângelo, o ângelo do Senhor abençoa Maria. E ela concebeu o Espírito Santo.